Você que está chegando aí, deixa a sua saudação aqui. Antes de nós iniciarmos aqui a ministração da palavra, eu quero citar o seu nome. Aproveita e vai compartilhando aí com seus grupos, para que essa live ela alcance o maior número de pessoas também. Estamos aqui já com algumas pessoas online. Gostaria que você colocasse aqui um comentário, mandasse um oi, mandasse uma saudação de graça e paz, a paz do Senhor, para eu citar o seu nome aqui antes de nós iniciarmos a ministração das Sagradas Escrituras aqui essa noite. Vou dar um tempinho aqui para você. Compartilhe e marca alguém aí da igreja, porque às vezes a live não está aparecendo nas notificações aí no Facebook. Os nossos irmãos têm tido algumas reclamações que algumas pessoas não estão recebendo as notificações das nossas lives. Compartilhe aí, coloque o nome dos irmãos, marque eles, para que eles possam acompanhar. Eu não consigo saber aqui quem está online. Você consegue ver aí? Saber quem está online? Eu sei que tem algumas pessoas aqui, 7 pessoas, mas só aparece o número de pessoas, não sei. Tem algumas pessoas aqui, 7 pessoas mesmo. Aqui. Só aparece o número de pessoas, não sei. Agora sim. Agora sim. Onde que eu coloco o mudo aqui? Eu abaixo aqui. Você não tinha entrado na live. Eu mandei você entrar. Não, se você entregou o celular pra mim, eu pensei que você tinha entrado na live. Mas amém. Amém. A Vera entregou o celular pra mim, mas ela não tinha entrado na live. Mas agora eu entrei aqui. Vamos lá. Ana Flávia está aqui. Boa noite, Ana Flávia, graça e paz. O Luciano, Senhorine, meu cunhado, boa noite, Luciano, graça e paz. A Roberta Ribeiro, boa noite, Roberta. Vamos sim fazer uma oração para a Roberta. Vamos aproveitar, orar pela Roberta, pela família dela. Deus, em nome de Jesus, alcance a vida da Roberta, Senhor Deus. Toda a família dela será tocada pelas tuas mãos nesse momento. Eu não sei, ó Deus, o que a Roberta, o que a família dela precisa. Deus, mas tu sabes, porque tu és um Deus de perto e tu és um Deus de longe. Toque a vida dela agora, a família dela agora. Eu declaro um milagre sobre a vida da Roberta. Eu declaro um milagre sobre a família dela, em nome de Jesus. Receba aí, Roberta, milagre. Tá aí o Antônio João, graça e paz. Antônio João, seja bem-vindo em nome de Jesus. Está aqui a minha mãe, seja bem-vinda, mãe, graça e paz. Luana, seja bem-vinda, Luana, graça e paz. O Frank, seja bem-vindo, Frank, em nome de Jesus. A Michele, Senhorine, seja bem-vinda, Michele, graça e paz. Isso, pode deixar o seu pedido de oração aqui, faça igual a Roberta fez. Eu creio, irmãos, que o milagre de Deus chegou na vida da Roberta. Aleluias, em nome de Jesus. Tem alguns irmãos ainda da igreja que não entraram, pelo que eu estou vendo aqui. Você está percebendo aí que algum irmão da igreja não entrou? Marque, compartilhe e marque ele, tá bom? Em nome de Jesus, para que ele não perca essa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, depois eu vou dar uma olhadinha aqui. Vai ficar um pouquinho aqui o celular aqui. Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live. Essa aqui é uma live, mais uma live da Igreja Bíblica Calvariana. Eu tenho certeza que nesse domingo
o Senhor Deus ele vai falar muito grandemente e muito forte ao seu coração. Portanto, fique esperto. Do começo até o final dessa live, Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai tocar no seu coração nessa noite de uma forma que você nunca o sentiu. Você está abrindo a porta da sua casa através dessa live para que nós entremos na sua casa através dessa live. E o intuito das nossas vidas, o intuito desse ministério é abençoar a sua vida. O intuito desse ministério é abençoar o teu coração, é abençoar a tua casa. E é isso que nós estamos fazendo. A partir do momento que você acessou essa live e você permanecer nessa live, as mãos de Deus já está estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração. Se você puder aí na sua casa, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos clamar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, entregando esses próximos minutos na presença do Senhor. Grande Deus, Tu és um Deus maravilhoso e poderoso. Meu Deus, nós estamos felizes essa noite, porque o Senhor é um Deus tão amoroso, compassivo. A Tua palavra diz que o Senhor está pronto para nos abençoar, e o Senhor é longânimo, o Senhor é tardio em irar-se. Portanto, Deus, é na presença do Senhor que nós entramos. Agora, como igreja, é claro que cada um está na sua casa, porque, ó Deus, temos essa circunstância nova que nós estamos passando nesse ministério, mas o Senhor, ó Deus, nos une através do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que em cada casa que está entrando agora, ou que vai entrar no decorrer dessa live, Espírito Santo de Deus, tome conta dessas vidas, tome conta dessas casas, meu Deus, tome conta desses corações. Não permita que Satanás venha roubá-los, não permita que Satanás venha tirar a atenção deles, mas que eles estejam fitos, que eles estejam agora, meu Deus, até o final dessa live, totalmente compenetrados em ouvir a Tua voz e somente a Tua voz. Portanto, qualquer espírito que não seja o Espírito Santo de Deus, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que o Teu Espírito Santo agora tem a liberdade para operar na mente e no coração de cada um de nós. Fale conosco, estamos abertos para ouvir a Tua voz, estamos receptivos essa noite, precisamos e queremos os Teus milagres. Portanto, ó Deus, o Senhor tem a liberdade para agir, para operar, para realizar os Teus milagres nas nossas vidas. Nós oramos em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sim, Deus ele vai falar conosco essa noite. Aleluias. Pode pegar aqui o celular. Aleluias. Irmãos, eu quero ministrar aqui. E você faça igual a Roberta fez. Deixe o seu pedido de oração aí. Se você tem uma causa e você crê que Deus ele tem a solução para o seu problema, que Deus tem um milagre para você, faça isso. Deixe o seu pedido. Se porventura você quiser deixar um pedido no privado, na inbox, faça isso também. Nós iremos orar, iremos enviar um áudio. Eu posso até depois enviar o número do WhatsApp para aqueles que não têm, e faça uma oração específica, porque Deus tem feito e realizado milagres, porque Deus é simples, irmãos. Aleluias, Deus ele é simples, ele está aqui na simplicidade da minha casa, Ele está aí na simplicidade da sua casa, e eu creio que Ele vai fazer e realizar um milagre na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre a graça de Deus, e eu vou ministrar na segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler aqui o versículo 7 a 9. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 a 9. Aleluias. E diz assim a palavra do Senhor essa noite. Para impedir, é o apóstolo Paulo dizendo aqui,
para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes eu roguei, 3 vezes eu pedi ao Senhor para que o tirasse de mim. Mas Ele me disse: a minha graça é suficiente, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Aleluia. Bem, irmãos, preste atenção aqui no que Deus ele vai ministrar ao seu coração essa noite. Paulo, se nós olharmos aqui, quando eu falar de Paulo, irmãos, automaticamente eu estou falando de Saulo. Muitas vezes nós confundimos e nós pensamos que Deus ele mudou o nome de Saulo para Paulo, mas Deus não mudou. Que nem se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus ele no Antigo Testamento ele tinha essa particularidade com alguns homens, né? Com algumas pessoas. Se você vê, ele mudou o nome de Abrão para Abraão, ele mudou o nome de Jacó para Israel, mudou o nome de Sarai para Sara. E muitas vezes nós confundimos e pensamos que Deus ele mudou o nome de Saulo para Paulo, mas não. O nome Saulo é o nome hebraico, né? E o nome Paulo, que tem o mesmo significado, é o nome romano. Então toda vez que eu falar de Paulo aqui, automaticamente é o mesmo, estou falando de Saulo também. Paulo, então, ele foi um perseguidor do Evangelho, mas não foi qualquer tipo de perseguição. Ele não foi um perseguidor, como nós dizemos por aí, um meia-boca. Não, ele foi um perseguidor ferrenho do Evangelho. O que Paulo ele fazia? Ele perseguia os cristãos, ele chegava ao ponto de ir nas cidades, fechar as sinagogas, procurar aonde os cristãos, aqueles que estavam confessando a sua fé em Cristo Jesus, perseguia aqueles homens, perseguia aquelas pessoas. E se você olhar para a Bíblia, lá no livro de Atos, você vai encontrar ali aquele episódio aonde Estevão, um grande homem de Deus, ele é perseguido, e o apóstolo Paulo, um fariseu, ele consentiu na morte de Estevão, a ponto de as vestes de Estevão ser jogadas aos pés do apóstolo Paulo. E por que Paulo ele fazia essas coisas? Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo ele pensava que estava fazendo a obra de Deus. Ele pensava que perseguindo os cristãos, perseguindo os discípulos de Jesus, ele estava agradando o coração de Deus. Se você olhar, você vai encontrar, você vai ver que o apóstolo Paulo ele fazia parte de uma religião que era os fariseus. Os fariseus era uma religião judaica. E o que essa religião judaica ela tinha? Ela tinha uma aparência de piedade. Os fariseus, eles tinham uma aparência de misericórdia, eles tinham uma aparência de justiça, mas na verdade eles não eram piedosos, mas na verdade eles não eram misericordiosos, mas na verdade eles queriam e pregavam e apregoavam e viviam debaixo da sua justiça. Na verdade eles não eram misericordiosos, porque a palavra misericórdia significa empatia também, significa compaixão. É você se colocar no lugar do outro, é você sentir o que o outro está sentindo. E se você olhar para a história dos fariseus, você não vai encontrar esse tipo de característica nessa religião, nesse grupo de homens
que implantavam os seus dogmas, que implantavam as suas leis, mas as leis que eles implantavam era para o próximo, era sempre para o outro, e eles mesmos não conseguiam cumprir aquilo que eles mesmos colocavam como doutrinas e como norma. Paulo, por ser um fariseu, ele acreditava que perseguir os cristãos era a coisa mais certa que ele podia fazer. Acredito eu que no coração de Paulo, quando ele saía montado em seu cavalo, não sei qual era ali, né, a maneira que ele saía, né, para fazer a perseguição aos cristãos, mas ele tinha no seu coração: olha, eu vou agradar o coração de Deus. E eu tenho certeza que quando chegava a noite e ele perseguindo os cristãos, matando os cristãos, permitindo que homens como Estevão morressem sendo apedrejados, ele colocava a cabeça no travesseiro e ele dormia tranquilamente, porque acredito eu que ele falava: mais um dia eu consegui fazer a vontade de Deus, mais um dia eu consegui fazer a obra de Deus, portanto eu estou tranquilo, estou sossegado. Bem, muitas religiões hoje, irmãos, têm aparência de cristianismo. E fique muito esperto, irmãos. Fique atento, porque muitas religiões hoje, elas vivem de aparência. Muitas religiões hoje, elas têm templos, né, que parecem que são cristãos. Muitas igrejas, muitas religiões hoje, elas têm doutrinas que aparentam ser cristãs. Muitas religiões, elas têm, as pessoas falam como crentes, elas se vestem como crentes, mas se você olhar a sua teologia, se você olhar profundamente os seus ensinamentos, esses ensinamentos, essas doutrinas, essa teologia que eles apregoam por aí, estão levando as pessoas a passos largos para o inferno. Preste atenção no que eu disse aqui, para que você entenda que realmente uma religião, ela vive um falso cristianismo, ela é uma falsa religião. Você precisa estudar ela afinco, não vai entrando em qualquer onda por aí, porque você vai encontrar aí muitos, que nem os fariseus, eles tinham aparência de piedade. Você vai encontrar aí, irmãos, canais televisivos que pregam sobre piedade, pregam sobre misericórdia, mantêm hospitais, tem grandes escolas por aí, mas que na verdade, se você estudar a fundo essas religiões, elas implementam coisas juntamente com a Bíblia. Isso é pecado, isso é errado. Elas têm aparência de igreja, tem templo de igreja, fala como os crentes, mas na verdade não são. Os fariseus eram assim. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo, ele não se apresenta com chifres e com tridente, mas ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem hoje, coloca aqui, é uma sementinha hoje, ele vai regando aquela sementinha. E algumas religiões, elas não vão abrindo, elas não vão escancarando as suas crenças logo de cara para as pessoas que entram nesses templos. E tem pessoas que vivem uma vida inteira, 10, 20 anos, e nessas igrejas, e pensam que são crentes, e pensam que vão herdar o reino dos céus, e vão ter uma grande surpresa quando chegar naquele dia, o próprio Senhor Jesus Cristo separar elas, porque já haverá aquele dia que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, e muitas dessas pessoas serão separadas como bodes, mas porque foram enganadas, porque não procuraram se aprofundar também. Tenho visto, irmãos, temos visto por aí muitas pessoas saindo de igrejas sérias, de igrejas que pregam o evangelho, que tem a Bíblia como uma doutrina única de fé,
que acreditam na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que acreditam que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente para perdoar os pecados. Eu tenho visto pessoas saírem dessas igrejas sérias e sendo enganadas por essas falsas religiões, mas porque também essas pessoas não procuram ter um entendimento, se aprofundar, e temos que tomar cuidado. O farisaísmo nessa época de Paulo era muito forte, tinha aparência de coisa boa, mas eram coisas que estavam levando as pessoas ao inferno. O apóstolo Paulo era assim. Ele pensava que estava agradando o coração de Deus. Ele pensava que estava fazendo a obra de Deus, perseguindo e matando os cristãos. Mas chega um dia que ele está indo para a cidade de Damasco. Na cabeça dele ele estava indo para fazer a obra de Deus. Ele estava indo para perseguir e matar os cristãos que estavam se propagando naquele lugar. O evangelho estava sendo disseminado naquele lugar. E aí o apóstolo Paulo está indo, e no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus. E a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a vida dela nunca mais é a mesma. Ela nunca mais pensará da maneira que ela pensou. Ah, pastor, mas então quando eu tiver um encontro com Jesus, eu nunca mais vou pecar, irmãos. A nossa vida, ela nunca será impecável aqui na terra. Só quando o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar, aí sim. Mas a prática do pecado, quando nós conhecemos Jesus, nós recusamos. Nós falamos sim para as coisas de Deus. Nós nos esforçamos para as coisas de Deus. E dizemos não para o pecado. É claro que nós vamos errar aqui, errar acolá. Mas nós vamos procurar viver uma vida de piedade, de misericórdia. Por isso aqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus Cristo, eles procuram viver, imitar a Cristo, como o apóstolo Paulo imitava a Cristo. A vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele cai, ele fica cego durante 3 dias. Durante 3 dias ele não come, ele não bebe nada. Porque a vida de alguém que tem um encontro com Jesus, ela sofre um impacto. Se você olhar o ministério do apóstolo Paulo, o ministério dele foi extraordinário, irmãos. O apóstolo Paulo foi um homem extraordinário, um pregador do evangelho, um grande ganhador de almas. O apóstolo Paulo, ele não aceitava viver no superficial de Deus, como muitas vezes nós aceitamos viver na superficialidade de Deus. O apóstolo Paulo queria entrar em águas profundas. O apóstolo Paulo, ele queria viver em coisas tremendas com Deus, assim como Moisés. Moisés chegou um momento onde Deus fala assim: Moisés, eu vou acompanhar você. Eu vou enviar a minha presença, eu vou enviar um anjo. E aí ele pega e fala assim: se o Senhor não for comigo, eu não vou. E aí Moisés, ele pega e fala: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua glória. O que Moisés estava falando: Senhor, eu não quero viver não só na superficialidade, mas eu quero viver na profundidade. Eu quero navegar em águas profundas. Aleluia, queira isso de Deus, irmãos. Você que está assistindo, você que está acompanhando essa live nesse momento, queira mais de Deus. Queira viver em águas profundas com o Senhor. O apóstolo Paulo foi assim. A escolha do apóstolo Paulo foi: Senhor, eu quero viver, eu quero te conhecer cada dia mais. Eu quero viver no sobrenatural do Senhor. A ponto do apóstolo Paulo, ele ser arrebatado ao 3º céu, ele contemplar a glória de Deus, ele contemplar o trono de Deus, ao ponto de as pessoas enfermas cruzarem o caminho de Paulo, aleluia, e Paulo liberar uma palavra de cura, ao ponto de o apóstolo Paulo estar pregando num lugar e não poder
estar em vários lugares, porque ele era um homem comum, igual a mim, igual a você. Mas as pessoas chegarem a ele e falar: Paulo, na minha casa, em tal lugar, existem pessoas doentes, são escravizadas por Satanás. E Paulo tirar o seu avental, tirando uma peça de roupa, e falar: eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas o meu Deus, ele pode, porque o meu Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O meu Deus é onipresente, Jesus é onipresente. Então leve essa peça de roupa. E quando a peça de roupa, as pessoas tinham contato com a peça de roupa, com os aventais de Paulo, as pessoas eram curadas, os demônios saíam aos gritos, as pessoas eram libertas. O apóstolo Paulo, certa vez, ele ressuscitou um rapaz chamado Eutico. Que homem extraordinário foi esse! Mas tudo isso, irmãos, tudo isso que eu estou relatando aqui, um homem de fé, um homem que resolveu nadar em águas profundas com Deus, um homem que conheceu o céu pelo lado de dentro, viu o trono da glória de Deus. Tudo isso não impediu esse homem extraordinário de sofrer perseguições, de ser atacado. O apóstolo Paulo, a maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreve às igrejas, ele estava numa situação de prisão, ele estava aprisionado. O apóstolo Paulo apanhou várias vezes. Se você lembrar daquele episódio que ele está na cidade de Filipos, ele repreende uma moça que tinha um demônio de adivinhação. E aquela moça, por causa daquele demônio, dava lucro a alguns senhores ali na cidade de Filipos. Então Paulo repreende, expulsa aquele demônio. Paulo e Silas então vai parar numa prisão, ele é chicoteado em praça pública, ele é preso. Certa vez o apóstolo Paulo, no início do seu ministério, ele é encurralado, as pessoas estão perseguindo o apóstolo Paulo, porque agora ele passa de perseguidor a ser perseguido agora. E as pessoas ali batem tanto em Paulo, que os historiadores dizem que ele é dado como morto. Um homem que resolveu viver na profundidade com Deus, mas isso não isentava Paulo de ser atacado, de ser oprimido, de passar por privações. E preso com a cabeça a prêmio, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Que homem que é esse? Quem pode parar uma pessoa que diz uma frase dessa, irmãos? Quem pode parar alguém que não tem medo de morrer, mas dizendo assim: eu estou passando por privações, vocês estão me atacando, eu estou passando por dificuldades tremendas, mas eu quero dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um homem que não tem medo de morrer. Como parar um homem desse? Não tinha como parar. Nós vemos Paulo passando por perrengues e grandes perrengues. Você pode estar olhando para você, claro, que a maior dor é aquela que você sente. Mas com certeza você e eu não sofremos nem 1/3 de perseguições, de dores, de angústia que o apóstolo Paulo sofreu. E em meio a tudo isso, ele diz algo que toca o meu coração, irmãos. Que muitas vezes eu estou murmurando, muitas vezes eu estou reclamando e dizendo: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Aí é como se o Espírito Santo soprasse na minha mente, no meu coração. Essa passagem com o apóstolo Paulo, que estava passando por perrengues maiores do que o meu, ele diz: eu aprendi a viver contente em todas e quaisquer situações, seja de fartura, de escassez, de pobreza, de riqueza. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias. Que homem extraordinário. Mas algo incomodava o coração de Paulo. Ele sabia lidar com as situações. Ele sabia lidar com situações estando preso,
as pessoas batendo nele, não desanimar e dizer que ele estava aprendendo a viver contente. Mas havia algo que incomodava o coração de Paulo. E a Bíblia diz que era um espinho na carne. A Bíblia não relata qual era esse espinho. O texto que nós lemos aqui diz que o mensageiro de Satanás vinha e esbofeteava o apóstolo Paulo. E aquilo incomodava muito Paulo. Muito mais do que ele apanhar. Muito mais do que ele ser preso. Muito mais do que ele ser perseguido. Muito mais do que ele passar privações. Aquilo incomodava Paulo. E ele chega a pedir para Deus uma. Ele chega a pedir para Deus duas. Ele chega a pedir para Deus 3 vezes. Olha, Deus, tira de mim esse espinho. E a resposta de Deus para Paulo era sempre a mesma. Deus, ele dizia para Paulo: olha, a minha graça te basta. Irmãos, a graça de Deus, ela está recheada de amor. A graça de Deus, ela está recheada de misericórdia. A graça de Deus está recheada de compaixão. A graça de Deus está recheada de socorro. A graça de Deus não se resume apenas no significado da palavra graça. Porque o significado da palavra graça é um favor imerecido. Mas a graça de Deus não se resume apenas a um favor imerecido. Porque graça não é algo, irmãos. Graça você não vai encontrar em um lugar. Porque graça é uma pessoa. Graça é Jesus Cristo. Quando Deus diz para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta. O que Paulo está dizendo? Olha aqui, Paulo, o meu filho basta. Deus está dizendo para mim e para você essa noite: você está sofrendo, eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você está passando por um momento ruim. Pode ser que você esteja considerando o pior momento da sua vida. Mas Deus está dizendo: olha aqui, meu filho, olha aqui, minha filha, a minha graça te basta. Deus está dizendo para você: o meu filho basta para você. Acredite no meu filho, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. O meu filho, Deus dizendo para você que ele basta para você. Ele vai arrancar o seu cansaço, ele vai tirar o seu enfado, ele vai permitir que você viva, caminhe, em pastos verdejantes. Ele vai levar você a águas tranquilas, porque a graça de Deus basta para você. Nós encontramos na Bíblia um homem, um patriarca chamado Jó. Jó, ele deve ter ficado perdido quando as coisas ruins começaram a sobrevir sobre Jó. Ele vai perdendo todas as coisas, vai perdendo seus filhos, vai perdendo a sua saúde. Então ele vai ficando perdido, e aí ele começa a pedir socorro por Deus. Com certeza ele começa a clamar a Deus. É como se lá do alto dos céus, o silêncio de Deus para Jó dissesse assim: olha aqui, Jó, a minha graça te basta. Nós vemos José, irmãos. José, ele era um dos filhos de Jacó. Ele foi jogado, ele foi traído pelos seus irmãos. Os seus irmãos jogaram ele numa cisterna, venderam ele como escravo. Eu fico imaginando José dentro daquela cisterna, ele clamando e pedindo socorro para Deus, e Deus não respondendo nada para ele, e o silêncio de Deus, acredito eu, ecoando, Deus olhando do alto dos céus. Por mais que Deus não respondesse nada para José, assim como não respondeu para Jó, mas Deus estava olhando. O fato de Deus não estar respondendo nada não significa que Ele não esteja olhando para você, que Ele não está acompanhando, e em breve o Deus de paz, Ele vai te responder, assim como respondeu para Jó. Ali na cisterna, com certeza, José pedindo para Deus, e Deus, o silêncio de Deus ecoando forte
nos ouvidos de José, dizendo: olha aqui, José, a minha graça te basta. E José então ele é vendido, ele vai parar no Egito, e depois ele novamente ele é traído, ele vai parar no cárcere. Eu fico imaginando ali no cárcere, na prisão, ele clamando a Deus, e o silêncio de Deus ecoando no coração de José, dizendo: olha aqui, José, a minha graça te basta. Nós vemos também, irmãos, Jesus Cristo ali no Getsemane, o próprio Filho de Deus, ele dizendo assim: ó Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua vontade. E o silêncio de Deus, porque naquele momento Deus não respondeu nada para o seu próprio filho, mas o silêncio de Deus ecoando e gritando forte: olha aqui, meu filho, a minha graça te basta. Para encerrar, qual é o seu espinho? O que tem incomodado o seu coração? E quando eu falo de espinho, irmãos, quando a Bíblia fala de espinho, não está relacionado a pecado, porque Deus não usa o pecado para aperfeiçoar ninguém. Se você olhar, você vai encontrar que esse espinho na carne servia para aperfeiçoar o apóstolo Paulo. E Deus não usa, portanto não era um pecado. Deus não usa pecado para aperfeiçoar ninguém. Mas qual é a situação? Qual é o seu espinho na carne? Qual é a situação que tem incomodado você? Mas essa situação tem trazido a realidade de muitas coisas da sua vida. Se você parar para pensar, olha que Deus está falando com você. Deus sabe que você está sofrendo, mas esse é o momento que você está sendo mais sensível à voz de Deus. Esse é o momento que você está mais ouvindo a voz de Deus. Nunca, em outra época, outrora, você ouviu tanto a voz de Deus como você tem ouvido agora. São todos os dias, quando você abre a Bíblia, quando você coloca um louvor, Deus fala. Quando você entra numa live como essa, Deus está falando. Porque esse espinho na carne, essa dificuldade que você está passando, não é para te matar, aleluias. Não é para te destruir, não. Mas é para aperfeiçoar você. Ah, então, pastor, eu devo parar de orar e não devo mais pedir para Deus. Não, insista. Continua se orando. Continue clamando a Deus até Deus te dar uma resposta. Hoje mesmo Deus está te dando uma resposta. A resposta de Deus para você e para mim hoje: olha aqui, a minha graça te basta. Deus está dizendo para você: o meu filho te basta. Feche seus olhos agora. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, que essa palavra ela vinha fazer a diferença na vida dos teus filhos. Existem pessoas que estão sofrendo. Assim como o apóstolo Paulo pediu algumas vezes, o Senhor disse: a minha graça te basta. A palavra do Senhor para as nossas vidas essa noite, nesse domingo, é: a minha graça te basta. Portanto, ó Deus, cada vida, cada coração, cada casa venha entender que o Senhor Jesus Cristo basta para cada um de nós. Em nome de Jesus. Bem, deixa eu ler aqui alguns comentários aqui. Deixa eu ver. Mandar um abraço aqui para Noemi Alves. Deus abençoe a sua vida, Noemi Alves, em nome de Jesus. A Michelinha, Deus abençoe a sua vida, Michelinha. Glória a Deus. Marquinho, Deus abençoe. Amém. Vamos fazer aqui, tem pedido de oração. Vamos fazer uma oração para Carla. Vamos orar por ela também. Vamos ver se tem mais alguma coisa, mais alguém aqui. Glória a Deus. Aleluia. Se você quiser deixar seu pedido de oração depois aqui nos comentários ou entrar no privado, faça isso em nome de Jesus. Nós estaremos orando especificamente pela sua vida.
Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Obrigado por acompanhar essa live até agora, tá bom? Se você porventura sentir no seu coração de fazer uma contribuição para esse ministério, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp ou até mesmo pelo Messenger. Aí eu vou explicar para você como que você pode fazer uma contribuição financeira para esse ministério, tá bom? Que Deus abençoe, né, cada um de vocês. Ontem e hoje foi um dia muito especial. Ontem nós começamos a ceiar, fazer a Santa Ceia. Hoje nós fizemos também. A outra parte dos irmãos ainda tem mais pessoas para cear ainda amanhã, né? E foi um final de semana maravilhoso. Ceamos, cumprimos uma ordenança do Senhor, participamos do corpo e do sangue de Cristo. E aí nós estamos alimentados para mais 30 dias na presença do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Roberta, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. A bênção, o milagre que você precisa, Deus, Ele realizou sobre a tua vida. Continue acompanhando as nossas lives, tá bom? A Roberta, deixa eu colocar o meu ajudante aqui. A outra irmã, a Noemi também, a Alves. Continue acompanhando as nossas lives, que geralmente é de domingo e de quarta-feira, mas a gente pode aí fazer outras lives no meio de semana, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Quero abençoar essa semana, que realmente essa semana seja uma semana onde você ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, uma semana de bênçãos, aonde você colocar as suas mãos, que pessoas e lugares sejam abençoados. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor dê por herança e por possessão. Tá bom? Eu vou dar a bênção apostólica agora. Receba sobre a tua vida agora, sobre o teu coração. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, e sejam sobre vocês, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Um abraço a todos. Uma ótima semana. Boa noite.